Você já parou para pensar que talvez uma das frases mais repetidas sobre a vida seja também uma das mais mal compreendidas? O sofrimento faz a gente crescer. Ela parece verdadeira. É repetida por pais, professores, líderes e amigos. Mas será que ela explica o que realmente acontece? Pense por um instante. Se sofrer fosse suficiente para transformar alguém, toda pessoa que enfrentasse dificuldades se tornaria mais madura. Toda decepção produziria sabedoria. Toda perda formaria um caráter forte. Mas basta olhar para a realidade para perceber que isso não acontece. Existem pessoas que passaram por experiências extremamente difíceis e continuam presas à amargura. Continuam repetindo os mesmos erros. Continuam vivendo sem direção. Ao mesmo tempo, existem pessoas que enfrentaram dores semelhantes e hoje inspiram outras pessoas, construíram uma família saudável, desenvolveram equilíbrio emocional e encontraram um propósito para viver. As duas sofreram. Então, o que fez a diferença? Essa pergunta mudou completamente a maneira como eu enxergo a vida. E talvez ela também mude a sua. Ao longo da história, homens e mulheres tentaram entender por que algumas pessoas conseguem se fortalecer depois das maiores dificuldades, enquanto outras permanecem presas ao passado. O psiquiatra Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração nazistas, escreveu uma frase que atravessou gerações. Ele disse: "Entre o estímulo e a resposta existe um espaço. E nesse espaço está a liberdade de escolher quem vamos nos tornar." Essa afirmação revela uma verdade poderosa. Os acontecimentos influenciam a nossa vida, mas eles não determinam quem seremos. É justamente nesse ponto que a Bíblia apresenta um princípio extraordinário. Ela nunca prometeu uma vida sem dificuldades, mas sempre ensinou que a transformação começa de dentro para fora. Talvez a grande pergunta nunca tenha sido: por que eu sofro? Talvez a pergunta correta seja: o que realmente transforma uma pessoa? Nos próximos minutos, você vai descobrir que a resposta pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua própria história. Existe uma diferença muito importante entre sentir dor e ser transformado por ela. Embora muitas pessoas confundam essas duas coisas, elas não são a mesma realidade. A dor tem um poder impressionante. Ela revela aquilo que normalmente permanece escondido. Revela nossos medos, nossas inseguranças, nossas prioridades e até mesmo aquilo em que realmente acreditamos. Mas revelar não significa transformar. Pense no fogo. O mesmo fogo que endurece o barro também purifica o ouro. O fogo não decide o resultado. Ele apenas revela a natureza do material que está sendo colocado à prova. Com as pessoas acontece algo parecido. Duas pessoas podem enfrentar exatamente a mesma crise. Uma desenvolve maturidade, a outra desenvolve ressentimento. Uma encontra um novo propósito, a outra perde completamente a esperança. O problema nunca esteve apenas na dificuldade, mas na forma como cada pessoa respondeu a ela. Essa ideia também é confirmada pela psicologia moderna. A psicóloga Carol Dweck, conhecida por suas pesquisas sobre mentalidade, demonstrou que pessoas que acreditam ser capazes de aprender e evoluir tendem a enfrentar desafios de maneira completamente diferente daquelas que acreditam que suas capacidades são permanentes. Não é apenas o problema que muda o resultado, é a maneira como a mente interpreta esse problema. Séculos antes dessas pesquisas, a Bíblia já ensinava exatamente esse princípio. Em Romanos 12, o apóstolo Paulo afirma que a transformação acontece pela renovação da mente, não pelas circunstâncias, não pelo sofrimento, mas pela mudança da forma de pensar. Isso explica por que algumas pessoas conseguem transformar suas maiores dores em um novo começo.
enquanto outras permanecem presas ao mesmo capítulo durante anos. A grande transformação nunca começa do lado de fora, ela começa dentro de nós. E talvez seja exatamente isso que você precise ouvir hoje. A sua dor não precisa ser o capítulo final da sua história. Ela pode ser o início de uma nova maneira de pensar, viver e agir. Mas existe um elemento que torna essa transformação possível. Sem ele, o conhecimento continua sendo apenas informação. Com ele, a informação se transforma em mudança real. E é exatamente sobre esse elemento que vamos falar na próxima parte. Então, se a dor não transforma, o que transforma? A resposta está em uma única palavra: convicção. Convicção é quando um conhecimento deixa de ser apenas uma informação e passa a orientar a forma como vivemos. Todos os dias, milhões de pessoas consomem conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, leem livros, assistem vídeos, ouvem podcasts, participam de cursos, mas poucas mudam de vida. Por quê? Porque conhecer não é o mesmo que praticar. Saber não é o mesmo que viver. Existe uma enorme diferença entre admirar um princípio e construir a vida sobre ele. Foi isso que Jesus ensinou quando contou a parábola dos 2 construtores. Os 2 ouviram, os 2 construíram, os 2 enfrentaram a tempestade. Mas apenas uma casa permaneceu de pé. A diferença não estava na tempestade, estava no fundamento. Da mesma forma, a vida sempre trará desafios, mas são as nossas convicções que determinam se permaneceremos firmes ou seremos levados pelas circunstâncias. É por isso que pessoas com princípios sólidos não dependem da motivação para agir. Elas agem porque sabem no que acreditam. O filósofo grego Aristóteles escreveu que somos aquilo que repetidamente fazemos. Essa ideia nos lembra que o caráter não é formado por decisões isoladas, mas pelos hábitos e princípios que praticamos continuamente. Quando esse pensamento é colocado ao lado do ensino bíblico, a conexão é clara. A transformação acontece quando a verdade deixa de ser apenas algo que conhecemos e passa a fazer parte da nossa identidade. É nesse momento que uma decisão muda. Depois muda um hábito. Depois muda o caráter. E com o tempo, muda o destino. Talvez hoje você esteja enfrentando uma situação difícil. Se for esse o caso, lembre-se de uma coisa: a sua dor não precisa definir quem você será. Ela pode ser o ambiente onde as suas convicções serão fortalecidas. E talvez seja exatamente isso que a sua vida esteja pedindo neste momento. Não mais informação, mas princípios que possam ser vividos todos os dias. Se este vídeo fez você refletir, escreva aqui nos comentários uma resposta para esta pergunta. Qual convicção você decidiu fortalecer a partir de hoje? Eu acredito que a sua resposta pode inspirar outras pessoas que também estão passando por momentos difíceis. Se este conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E, se quiser se aprofundar nesses princípios, na descrição deste vídeo você encontrará um e-book com exercícios práticos para começar essa transformação de forma intencional. Este é apenas o começo de uma jornada, porque no final das contas, existe uma verdade que resume tudo o que conversamos hoje. Conhecimento informa, convicção transforma.